Não, faz muito tempo, muito mesmo. Tanta coisa. Eu falei, nossa, acho que o ano que vem a gente vai voltar para aula e falar, nossa, você que é a Júlia? Nossa, você que é a Vitória? Não é? Porque assim, a gente vê essas fotinhas assim, mas pessoalmente, nossa, Júlia, você é o Júlia, não é? É coisa muito, muito maluca. Ai, meu Deus, mas vamos que vamos, né? Ah, vai dar tudo certo. A vacina tá chegando. Não vejo a hora. Deus quiser, meu Deus. A Vitória, eu sou bem diferente da foto. O ano que vem a gente vai descobrir, né, a realidade, né, o que é a foto, né? Porque a gente. Alguns mostram a carinha, vai. Bom, gente, então vamos para quase os finalmente deste ano. Vocês viram que eu mudei um pouquinho. Olha, a Bia já resolveu até aparecer para mostrar, para ninguém confundir quem é a Bia, né, Bia? Bia, parece que você cortou o cabelo. Eu cortei. Olha. Tava muito grande, tava gigante. Minha mãe falou que eu tava freira já. Falei, tá bom, vou cortar então, né? Então, gente, eu mudei um pouco lá o cronograma, vocês devem ter visto, acho que eu coloquei um recadinho lá para vocês, porque a gente ia ver os verbos ainda este ano, mas eu achei que ia ser muita loucura, né? A gente já não tem o Tico e Teco funcionando muito bem, então eu achei melhor deixar para o ano que vem, né? Que os verbos sempre geram mais dúvida, muito mais complexo, né? Então, eu mexi um pouco no cronograma e a gente vai ver outras classes de palavras, que no caso eu coloquei lá para vocês as preposições e as conjunções, que eu até tinha deixado na semana passada ou retrasada, já não sei, o material lá no Classroom. Mas eu deixei também, não, acho que foi retrasada, né? Porque semana passada eu deixei o trabalhinho, ou, sei lá. Enfim, então eu deixei um trabalhinho para vocês fazerem, né? Eu vi que algumas pessoas estavam já me perguntando, então quer dizer que vocês já concluíram com sucesso. Concluído, não quer dizer que com sucesso. Concluído foi. Manda aí. Agora, se tá certo, se foi feito do jeito que tinha que ser feito, aí. Bom, depois eu vejo lá. Então, nós tínhamos esse trabalhinho como nota para auxiliar, né, no fechamento. Aí a gente não vai fechar as notas neste ano, porque ainda fica essa parte dos verbos para para o ano que vem. Então, eu vou compartilhar aqui os slides, só para vocês visualizarem o que a gente estava vendo, né, o que nós já vimos e que foi matéria do trabalhinho, e o que vai ficar ainda para semana que vem. Oh, meu Deus, para o ano que vem. Então, lembrando que nós temos 10 classes de palavras, e até agora nós vimos esses 5 primeiros. Então, nós tínhamos dividido as 10 classes de palavras em 2 grupos. Um grupo, que são as classes variáveis, e é por isso que eu tinha deixado o verbo para esse primeiro momento, mas resolvi mudar um pouquinho. Então, os variáveis são substantivo, artigo, numeral, adjetivo e pronomes, e os verbos. Esses 5 primeiros, eles se relacionam, visto que o artigo, ele está antecedendo sempre o substantivo, determinando ou indeterminando. O numeral também, ele está ou indicando quantidade, ordem, enfim, né, que a fração.
em relação ao substantivo. O adjetivo vai qualificar o substantivo e os pronomes podem acompanhar o substantivo ou substituir o substantivo. Então, eles estão todos relacionados de certa forma. Nós vimos que esses 4 primeiros aqui, substantivo, artigo, numeral e adjetivo, eles sofrem uma flexão de gênero e de número, né? Claro que nem todos os numerais vão sofrer flexão de número, nem todos vão sofrer flexão de gênero, da mesma forma como nem todos os adjetivos e os substantivos sofrem flexão, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na palavra ônibus, né? É uma palavra que não sofre flexão de gênero nem de número, é a única forma que existe. O que vai indicar se eu tenho singular ou plural é o que está junto dele, né? O ônibus ou os ônibus, né? Um ônibus ou 2 ônibus. Então, são as relações com as outras palavras que vão indicar. E aí nós vimos que, além dessa flexão de gênero e de número, nós temos no adjetivo e no substantivo a flexão de grau. Né? Então, no substantivo, nós vimos flexão de grau, no aumentativo e diminutivo, e no adjetivo nós temos graus diferentes de superioridade, lembra? Toda aquela de igualdade, de inferioridade, por aí vai. Então, são flexões específicas. No caso dos pronomes, nós temos a indicação das pessoas do discurso, então, aquele que fala, com quem se fala e de quem se fala, né? Então, quem fala, primeira pessoa, com quem se fala, segunda pessoa, e de quem se fala, terceira pessoa, né? Então, nós temos sempre esse tipo de ideia, né? Singular e plural. Bom, e vimos que os pronomes têm várias classificações, né? Os pronomes pessoais, que podem ser oblíquo, pode ser, no caso, reto ou oblíquo, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, de tratamento, enfim. Então, nós temos todas aquelas classificações. Quando vocês forem fazer o trabalho, quem ainda não fez, né, ou quem já fez, vocês tinham que indicar esse tipo de classificação. Se o artigo era definido ou indefinido, se o pronome era possessivo, se era relativo, que tipo de pronome que era, né? Bom, então, em vez de falar sobre os verbos, que faz parte ali das 6 classes de palavras que indicam, que variam, né, que sofrem algum tipo de flexão, nós vamos para as preposições, as conjunções e as interjeições, que são classes de palavras mais simples, né, para a gente aliviar um pouquinho para esse final de ano. Então, o que vai ficar para o ano que vem são os verbos e os advérbios. Nós vimos esses 5, hoje nós vamos falar sobre esses 3, porque são as classes de palavras mais simples que nós temos, beleza? Bom, falando sobre preposição e conjunção. Nós tínhamos visto, quando nós falamos sobre os substantivos e os adjetivos, que, de modo geral, essas 2 classes de palavras, elas são denominadas nomes. Substantivo e adjetivo são classes nominais, porque elas têm uma característica muito semelhante, que é a da flexão de gênero e de número, ela tem uma estrutura bastante semelhante. Por isso, elas são enquadradas nesse mesmo grupo. Agora, as preposições e as conjunções, elas também têm características muito semelhantes, e por isso elas se enquadram dentro de um grupo maior, que são os conectivos. Dependendo da área, a parte que trabalha mais gramática do texto, vocês vão encontrar o termo conectivo, em vez de conjunção e em vez de preposição. Porque nós vamos ver que essa classificação, que ela é feita
pela gramática normativa, nem sempre ela funciona exatamente como a gramática gostaria. Há uma regra, a gente tem que saber o que é uma preposição, o que é uma conjunção, mas na prática elas têm a mesma função, que é conectar, é ligar termos da oração. Então, por isso que nós temos ali essas duas classes de palavras dentro do grupo dos conectivos, tá? Bom, falando sobre a preposição. Então, o que é uma preposição? Então, as preposições, elas são usadas para marcarem algumas relações entre unidades linguísticas e não são formas que possuem significado suficiente ao serem isoladas de um enunciado. Por essa razão, são caracterizadas por formarem uma classe gramatical dependente. Eu não sei se vocês vão lembrar, logo lá no comecinho, quando nós começamos a falar de morfologia, nós vimos que havia uma classificação dos vocábulos em formas livres, formas presas e formas dependentes. As formas dependentes são justamente esses elementos que estabelecem a conexão, justamente é o que a gente tem nas preposições. Então, a gente já falou sobre isso lá atrás, mas aqui a gente tem uma classificação distinta, que é aquela que a gente encontra tradicionalmente na gramática. Então, elas vão depender, elas por si só, elas não têm um significado isoladamente. O significado dela vai depender dessa relação estabelecida com outras palavras. Então, a função gramatical de estruturação e organização, de ligação, é a predominante, considerando que a função semântica, que traz sentido e significado, possui um menor valor, embora também esteja presente. Que aí a gente vai conseguir determinar o sentido dessa preposição na relação com as outras palavras. A sua função principal é conectar palavras, por isso que está no grupo dos conectivos, E, de modo geral, essa conexão, ela é realmente de expressões. E aí, por isso que a gente vai ter, para a gramática, essa distinção entre preposição e conjunção, Então, a primeira característica, o que diferenciaria a preposição, é o fato dela estar conectando expressões dentro de uma frase. Então, nós temos a respeito dessas preposições, elas estabelecem relações gramaticais, e substantivos, adjetivos, verbos e advérbios desempenham no discurso. Então, em outras palavras, as preposições são unidades linguísticas dependentes de outras, ou seja, elas não aparecem sozinhas no discurso, que servem justamente para estabelecer a relação entre dois termos. Quando nós falamos lá atrás sobre os vocábulos, uma das questões para saber se era uma forma livre, ou uma forma presa, ou uma forma dependente, era justamente ver isso. Diante de uma pergunta, se a gente poderia responder só com aquela palavra, Então, tinha lá, para não vou lembrar a frase, Alice é irmã de Maria. Quem é a irmã de Maria? Alice. Então, a gente respondia com Alice, então a gente sabia que era um vocábulo, E a preposição, ela não aparece, geralmente, assim, de, sozinho, Ela sempre está relacionada com outras palavras. Então, nós temos aqui, Camila gosta de praia. Esse de é a preposição que vai ligar o verbo a um substantivo, porque este verbo, ele pede a preposição, Quem gosta, gosta de alguma coisa, então gosta de praia, esse de funciona ali como conectivo para ligar o verbo ao seu complemento. Então, uma das características da preposição é justamente essa, ligar um elemento ao outro
e deixando clara essa relação da função sintática, né? Função sintática a gente vai falar só no ano que vem, mas vocês devem lembrar de objeto direto, objeto indireto, né? Um objeto direto, quando não precisa da preposição, e quando precisa, eu tenho o objeto indireto. Aqui nós temos um outro emprego da preposição de também, então essa é uma pessoa de fibra. Esse de também está ligando aqui dois substantivos, então é bem diferente daquela outra expressão que a gente tinha uma preposição que estava ligada ao verbo, né? E o verbo e é o seu substantivo, é o seu complemento. Nesse caso, nós temos dois substantivos ligados por essa preposição. Então, nesse caso, de fibra, funciona como um adjunto de nominal, ou que nós vimos anteriormente, como locução adjetiva. Quando nós falamos de adjetivo, nós vimos também que essa estrutura, preposição mais substantivo, também pode ser uma locução adjetiva. Porque um homem de fibra, esse de fibra, ele está qualificando homem, né? Então, ele exerce a mesma função de um adjetivo. Por isso, locução adjetiva. Bom, e aí, quais são, então, as preposições? Aqui a gente viu que o de é uma delas, né? Para ligar o verbo ao seu complemento, ou para ligar aqui dois substantivos, aqui exercendo a função de uma locução adjetiva. Eu não sei se vocês se lembram, na época de escola, a respeito das preposições, porque é muito comum, pelo menos antes era, que os professores fizessem com que os alunos decorassem as preposições. Era chamada oral. Na fulano, aí começava, onde até, com, e ia recitando as preposições. Se algum professor já fez isso com vocês, ótimo, porque vocês têm decorado, fica muito mais fácil de lembrar quais são as preposições. Se não, uma das formas é justamente recuperar por essa lista. E esta lista, ela traz justamente em ordem alfabética para facilitar que você decore mesmo, né? Então, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, e geralmente tem o traz, né? Que não aparece nesse quadro. Mas, de modo geral, a lista aparece em ordem alfabética. Então, se vocês nunca tiveram que decorar, é importante aí dar uma lembradinha, ou pelo menos as principais, que é o a, o de, que aparece com muita frequência, o em, o com, né? E geralmente essas conjunções aparecem, o para, né? Aparece bastante. Então, essas são as chamadas preposições essenciais. Por que elas são chamadas de preposições essenciais? Porque elas, na língua, elas só exercem o papel de preposição. Elas não exercem nenhuma outra função. Elas são preposições, né? É importante pensar que o mas tem o a artigo, mas não é a mesma coisa. Né? O a artigo é uma coisa, o a preposição é outra. São palavras diferentes que, coincidentemente, são iguais, né? Elas são constituídas pela mesma forma, mas têm funções bem distintas. Então, é importante que a gente comece a perceber a diferença do a artigo e do a preposição. Bom, além dessas preposições essenciais, nós temos aquelas que são chamadas de preposições acidentais. Acidentalmente, elas podem funcionar como preposição. Por exemplo, então nós temos aqui o
segundo. Ou fora, por exemplo. Fora, naturalmente, não é uma preposição. Fora, naturalmente, é um advérbio, né? Então, ele mora fora, ele está lá fora. Então, é esse advérbio que indica lugar. Agora, quando você diz, fora eu, todos foram mal na prova. Esse fora eu, aí no sentido de exceto eu, ele funciona nesse contexto específico como preposição, mas não é a sua função primeira, vamos dizer. É a mesma coisa o segundo. Segundo, naturalmente, é um numeral. Primeiro e segundo. Que pode funcionar em determinados contextos como preposição. Por isso que são chamadas de preposições acidentais. O mais importante nesse momento não é saber quais são as essenciais, quais são as acidentais. O principal é saber quais são as preposições essenciais, né? Porque as acidentais, elas podem ser, podem não ser, vai depender muito do contexto. Então, o principal é lembrar, pelo menos, da listinha das preposições essenciais. Bom, e aí, uma outra questão que vocês precisam lembrar a respeito das preposições é que elas se juntam a outras classes de palavras e ocorre uma contração. Então, por exemplo, quando eu encontro o amigo do Manuelzinho, esse do, alguém disser, qual é a classe gramatical do do? Ele é preposição mais artigo. Então, essa única palavra, ela condensa duas classes de palavras. Né? E eu preciso, para classificar, fazer essa separação. De é preposição, o é o artigo. Porque ali eu tenho uma contração. Então, nós temos, por exemplo, do ou o de mais ele, que vira dele. Então, aqui nós temos o quê? Preposição mais pronome. A mesma coisa, ó, deste. De, preposição, este, pronome demonstrativo. Disto, desse, disso. Daquele, ó, preposição mais pronome também demonstrativo. O daqui eu tenho de, que é uma preposição, e aqui, que é um advérbio. Então, eu tenho a junção de diferentes palavras, de diferentes classes gramaticais. A mesma coisa a gente vai ter com o em, né? O no é essa junção de em mais o, preposição mais artigo, preposição mais pronome, por aí vai. Né? O naquele, num, né? O preposição mais artigo. E nós temos, em relação ao por, que na verdade, né, antigamente era per, tanto que a gente fala, por exemplo, a renda per capita. A renda per capita é o quê? Por cabeça. Né? Então, esse per que passou a ser, na linguagem nossa, o por. Quando esse per, né, se juntava a um a, artigo, virava pela, ou pelo amigo, pela namorada e por aí vai. Então, aqui nós também temos contrações. Preposição mais artigo. Nesse caso aqui, preposição mais artigo, né? O singular, plural, feminino e masculino. E o a também vai se juntar a outras partes. E aqui é que a gente precisa ter muito claro que é o a preposição e o a artigo. Porque quando a gente tem, claro, as duas classes de palavras, a gente entende por que finalmente ali vai ocorrer a crase. Por que esses dois a se juntam e tem esse acento que, né, ninguém sabe quando usar.
e usa aleatoriamente. Se eu tenho um a preposição e um a artigo, esse a, que é artigo feminino singular, a primeira regra básica de crase é que para correr crase, eu preciso de um substantivo feminino. Por quê? Com o substantivo masculino, eu não tenho como usar o artigo feminino. Certo? Porque o artigo concorda com o substantivo em gênero e número. Se eu tenho um a que é artigo, significa que o substantivo precisa ser feminino. Então, a regra básica da crase é: só ocorre crase com substantivos femininos. Andar a cavalo vai ter crase? Não, porque é o cavalo. Não tem como eu ter um a artigo ali. Então, a cavalo não ocorre crase. Né? Então, pagar a prazo tem crase? Não, porque prazo é o prazo. Agora, pagar à vista vai ter crase, porque vista é um substantivo feminino. Então, eu tenho à vista. Né? Então, e é diferente, ó, à vista, ou, por exemplo, nossa, a vista do nosso jardim é bonita. E outra coisa é pagar à vista. Percebam que há uma diferença de sentido, porque nesse pagar à vista, eu tenho, além do artigo, eu tenho a preposição. À vista da nossa casa é só o artigo, então não ocorre crase. Né? Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas diferenças de sentido e por que elas ocorrem, né? Bom, então nós temos algumas contrações com o a. Então, ele pode se juntar com o a e ocorrer crase, da mesma forma que pode se juntar com o artigo o e virar ao, pode se juntar com aquele, enfim, as contrações ocorrem aleatoriamente, né? Então, nós temos ali, ó, esse a mais aquele, percebam que ocorre uma crase aqui, ó, nesse a, que não tem a ver com o a do feminino, ele tem a ver com esse a inicial do pronome. Então, esse é um caso à parte, né? Então, por exemplo, mandei um presente àquele rapaz, que seria o equivalente para aquele rapaz. Então, esse aquele se junta e vira esse aquele com crase. Então, é um caso bastante específico. Dificilmente alguém usa crase ali, né? Mas deveria. Então, esses são os casos em que ocorre essa contração. Por isso, se ocorrer a contração, eu tenho que separar essas palavras para classificar o que é preposição, o que é artigo, se é pronome, o que é a outra parte que constitui, certo? Bom, isso pensando, então, nas preposições. E aí nós temos, então, a conjunção. E a conjunção, ela também serve para ligar, conectar palavras, mas a característica principal da conjunção não é ligar apenas expressões, mas sim ligar orações. Essa é a função principal. Isso aqui iria, teoricamente, diferenciar uma preposição de uma conjunção. A preposição iria conectar expressões e as conjunções iriam conectar orações. A única coisa é que, na prática, nós temos muitas vezes preposições ligando orações e conjunções ligando expressões. Por isso que a gramática descritiva, né, aquela que não está preocupada com as normas, preferem juntar e chamar de conectivos, porque tanto um grupo quanto o outro, a função é só conectar palavras, sejam expressões, sejam orações. Mas, de modo geral, a gente teria essa relação, né, essas palavras que ligam orações
e estabelecendo algum tipo de relação. Por exemplo, uma relação de causa, uma relação de tempo, ela sempre vai marcar uma ideia contrária, enfim, né? Ela sempre estabelece essa relação com a outra oração. Então, nós temos aqui, ó, apenas gostaria que tivesse paciência e compreensão. Então, percebam que esse e, ele é uma conjunção, mas aqui ele não está ligando oração, ele está ligando só paciência e compreensão. E o e funciona muitas vezes dessa forma, né? A gente tem uma enumeração de uma lista de coisas e esse e liga, né? Comprar carne, arroz, feijão e batata, né? Ele está ali numa lista e ele vai conectar. E em outras situações, ele pode, sim, ligar orações, né? Como, por exemplo, ele chegou e correu para o banho, por exemplo. Então, esse e correu para o banho, a gente teria orações diferentes. Aqui nós temos, não pude comparecer ao trabalho, mas apresentei a devida justificativa. Então, esse mas está ligando duas orações, ó. Não pude comparecer ao trabalho, é uma oração. Apresentei a devida justificativa, é outra oração. Esse mas, ele estabelece uma ideia oposta, né? Então, não fui, porém, né, apresentei a devida justificativa. Então, eu tenho uma ideia de oposição. Por isso que a gente fala que estabelece algum tipo de relação. Aqui, estudaríamos bastante se tivéssemos tempo. Esse se marca uma condição, né? Se tivéssemos tempo, estudaríamos bastante. Então, aqui ele também está ligando duas orações, portanto, é uma conjunção. Então, de modo geral, as conjunções vão ligar orações, podendo, em alguns casos, também ligar expressões. E aí, as classificações são conjunções coordenativas, que vão ligar as orações coordenadas, que são aquelas que são independentes, elas têm sentido completo, e da mesma forma que não é preciso, nesse momento, que vocês classifiquem as preposições em essenciais e acidentais, nesse momento não é preciso que vocês fiquem se preocupando muito com se é uma conjunção subordinativa ou coordenativa. O importante é que vocês identifiquem a conjunção, né? Justamente porque esse conteúdo, para você saber se é coordenativa ou subordinativa, já é um conhecimento que vai estar lá na sintaxe, quando vocês forem ver as orações coordenadas e as orações subordinadas. Um dia vocês já viram e devem se lembrar das orações coordenadas e as orações subordinadas. Subordinado substantivo, subordinado adjetivo, subordinado... Lembram disso? Com certeza, a gente lembra, professora. Tudo, né? Então, tranquilo. Então, sabendo isso, vocês vão conseguir identificar as conjunções. Mas, nesse momento, deixa para vocês classificarem isso para o ano que vem. Porque é importante que vocês reconheçam as conjunções. Então, o e, nem, mas também, né, que vão indicar adição, o mas, porém, todavia, o eu, logo, portanto, o porquê, pois, né? Então, são conjunções chamadas de coordenativas. As conjunções coordenativas, se vocês observarem, são as que nós mais usamos, porque elas organizam estruturas mais simples, né, do nosso discurso. E as orações subordinativas, elas que ligam as orações subordinadas, que são aquelas dependentes. Uma depende da outra sintaticamente, né? Uma exerce a função sintática da outra. E aí nós temos esta lista, né, de causal, consecutiva, comparativa, enfim, são as listas, né? Então, tem o porquê, que a gente já viu, o que, sem que, de modo que, o conforme, o segundo, que a gente viu lá anteriormente,
ou sem que, salvo ser, o próprio ser, enfim, são várias conjunções ou expressões conjuntivas, né? Por exemplo, o a fim de que é uma expressão que exerce a função de uma conjunção, né? Então, nós temos algumas locuções conjuntivas, quando não é só uma palavra. Uma vez que, por exemplo, é uma locução. Então, vocês lembram, quando é uma única palavra, né? É uma conjunção. Por exemplo, lá atrás a gente viu, é um adjetivo. Quando eu tenho mais de uma expressão, é uma locução adjetiva, uma locução conjuntiva. Então, aqui uma lista de algumas das conjunções subordinativas. Então, lembrando, 2 grupos de conectivos, as preposições e as conjunções. E agora, né, uma outra classe de palavras que é a mais fácil de todas é a da interjeição. Porque a interjeição é a classe de palavras que vai expressar algum tipo de emoção. Então, é uma classe de palavras cuja função é o de expressar surpresa, susto, hesitação, alegria, por parte do emissor do enunciado, né? Então, além de serem utilizadas em alguns contextos também para chamar a atenção do interlocutor, como, por exemplo, o psiu, né? Você está querendo chamar a atenção, ei, né? Então, também pode ser usada com essa forma de você chamar a atenção de alguém. Então, são unidades autônomas, isto é, independente de qualquer elemento do discurso, que exprimem a emoção de quem emite o enunciado. Então, nós temos, nossa, né? Não acredito que ele te disse isso. Então, esse nossa é uma interjeição, está expressando ali uma surpresa. Ai, que situação horrível. Esse ai é a interjeição, ou comemorando, né? Oba, que notícia boa. Esse oba é a interjeição. Então, são essas expressões que exprimem algum tipo de emoção. Essas interjeições, elas podem ser constituídas por sons vocálicos, como i, ué, tipo, qualquer coisa assim. Então, som, né, não significa nada, só naquele contexto específico é que funciona. Ou por palavras da língua, como puxa, né, ou eita, nossa, Jesus, qualquer coisa assim. Ou por locuções interjeitivas. Então, são aquelas expressões, né, tipo cruz credo, égua, meu Deus, né? Então, são expressões. Então, são 3 tipos de conjunções, aí, de formas de construir essa interjeição. Lembrando que essas expressões, por exemplo, o nossa, ela é uma forma de Nossa Senhora. Então, esse nossa é uma parte da expressão que a gente passa a usar. Por exemplo, o vixe. Vixe é o quê? Virgem Maria. Aí as pessoas começaram a falar virgem, né? Em vez de Virgem Maria, virgem. E aí, com o tempo, vira vixe, às vezes vira ixe, né? A gente vai, aquela ideia da lei do mínimo esforço, a gente vai diminuindo, né? O próprio nossa, a gente fala nu, né? Não fala nem no, é nu, é o nossa. A gente vai encurtando as interjeições ali. E às vezes esse nu parece mais expressivo do que o próprio nossa, né? Vai depender muito do contexto. E o próprio ué, né? Dependendo da situação, tipo, ué, é uma dúvida, né? Dependendo do contexto, tipo, ué, muito óbvio. Então, vai depender também da forma como essas interjeições são pronunciadas. E aí nós temos as classificações justamente de acordo com a emoção expressa, se é admiração, se é alívio, se é animação,
se é apelo, se é aplauso, desejo, dor e por aí vai, né? Então, de acordo, é uma interjeição de dor, é uma interjeição de espanto, interjeição de saudação, qualquer coisa do gênero. Então, o alô, né, o oi, o tchau, são todas interjeições. Se a gente prestar bastante atenção, a gente tem muitas interjeições na história em quadrinho, né? Justamente porque é uma das formas de expressar essa emoção, né, é marcando o uso da interjeição. Até por conta, às vezes, do desenho não ficar tão claro, né, que a pessoa está brava, que a pessoa está surpresa. Claro que o desenho deve ser feito pensando nisso, né? Mas a gente deixa evidente por meio da interjeição. E aí também, que problema, Ellen? Um monte de gente está falando que a internet está ruim hoje. E dependendo da interjeição, na história em quadrinhos, nós temos os balõezinhos que são diferentes, né? Se está gritando, é aquele que é como se fosse um raio, né? Assim, se está sussurrando, geralmente pontilhadinho, então tem os balões para indicar o som, né, da palavra. E aí nós temos alguns, né, o psiu, o tomara, né? Então, se tomara que algo aconteça, o viva, né? O show e por aí vai, os céus, meu Deus, quem me dera. Então, são todas expressões que expressam algum tipo de emoção, né? De surpresa, de alívio, de dor e por aí vai. Às vezes, dependendo do contexto, até um palavrão, né, ele exerce essa função de expressar um PQP, né? Esse PQP é para você expressar uma emoção, você não quer dizer exatamente o que está ali, né? Mas sim é uma interjeição de raiva, de admiração, dependendo da situação. E aí nós temos, então, essas três classes de palavras para a gente, então, fechar aqui, né, as preposições, conjunções e as interjeições, ficando para depois apenas verbos e preposições. Alguma questão sobre essa parte? Alguma interjeição do tipo, uhul, acabou? Meu Deus. Meu Deus. Ou, vixe, vai ter prova. Obrigada, Deus. Mais uma que foi. Oi, gente. Vocês viram, né, que no nosso programa, que na semana que vem, que é o nosso último dia de aula de morfologia, deste ano, obviamente, que nós temos uma atividade avaliativa. Então, se preparem para a gente fazer essa atividade na segunda, porque a gente precisa de nota. Até agora nós fizemos, ó, só lembrando, aquele primeiro exercício que era da classificação dos substantivos, que nem todo mundo fez. Lembra lá? Eu não lembro, então eu devo estar incluída no grupo que não fez. Será, Agnes? Ai, Agnes, olha, você já foi diferente, viu? Já fui, né, professora? Deu segundo semestre, só ladeira abaixo, minha filha. Estou segurando na mão de Deus e indo, porque, meu Deus do céu. Mas nós fizemos esse primeiro exercício, que era de classificação do substantivo. Depois, aí, o último que eu passei para vocês, lá das manchetes. E aí, na semana que vem, a gente faz essa atividade avaliativa para a gente encerrar o ano, pelo menos com
uma nota parcial, né? A gente não consegue fechar a nota completa, mas pelo menos a gente já deixa um bom tanto adiantado. Eu fazendo essas atividades para quem de entrega hoje, nossa, e vira e mexe, eu olhava e ficava, e agora? O que será que é? Aí eu ia lá no Google, eu jogava e ficava, e agora? Será que é isso? Aí eu ia ver, era preposição, eu ia ver, era alguma outra coisa que a gente ia estudar ainda, eu falei, e agora? Não sei o que eu faço nessa atividade mais. Mas você conseguiu terminar ou não? Eu consegui, deu para terminar, mas eu tava, o que é isso agora? Que classificação que é essa agora? Porque eu tava muito perdida, prof, na hora de fazer. Não, e é normal. Geralmente, principalmente quando a gente pega um texto real, porque isoladamente a gente sabe o que é um substantivo, o que é um adjetivo, mas quando a gente pega o texto e tem que classificar cada palavra, aí é que surge a dúvida, né? Por isso que eu pedi para vocês selecionarem as manchetes, que eu falei, é a hora deles olharem para essas manchetes e pensar o que é cada palavra. Olhar a manchete e surtar, né, professora? Porque foi isso que aconteceu. Eu vou ver como que vocês fizeram. Mas então lembrem que na semana que vem essa atividadezinha para a gente encerrar cantando Jingle Bell, tá bom? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Vai faltar muito para terminar o segundo semestre? Tipo, não. Eu vi, parece que eu até entrei no SUAP para ver quanto que faltava. Tá faltando aqui, vai faltar uns 30%. Isso, vamos pensar, em 12. Vamos, comecinho de março, eu acho que a gente encerra. Então, a gente foi tranquilo. E depois vai ter férias? Ou já vai começar direto? Não, vai ter um tempinho, porque assim, o calendário, deixa eu parar essa gravação, porque senão fica... Quando nós voltamos para a forma